A cada dia que passa tem um capítulo novo no colapso da extrema-direita brasileira. Por um lado, você tem a briga interna no PSL, no partido do presidente, um racha interno, disputas por poder, disputa pelo dinheiro do partido, essencialmente é isso, na verdade, né? A briga entre Bolsonaro, filhos e a ala do presidente do partido, o Bivar, tem a ver com o dinheiro do partido. Então, por um lado, você tem essa briga no PSL, que tem exposto as vísceras do bolsonarismo, e por outro lado, você tem a briga também entre influenciadores. E essa briga se dá na internet, se dá no YouTube, se dá nas redes sociais e se divide em dois campos também. A ala olavista, Olavo de Carvalho e seus discípulos mais afoitos e mais ferrenhos, e do outro lado, dissidentes, ex-olavistas que agora estão se revoltando contra o guru, contra o líder da seita. E nesse final de semana que aconteceu, ao longo do sábado e domingo, foi uma briga que envolveu tanto a parte partidária quanto a parte ideológica também. A Bia Kicis, que é uma deputada do PSL, compartilhou um vídeo completamente fake, na cara que é uma mentira, na cara que é uma armação, supostamente atribuído às Farc, às Forças Revolucionárias Colombianas. E daí você tem lá 3 homens fardados, vestidos de guerrilheiros, um deles armado com um rifle, que possivelmente é falso também, tem tudo cara de falso, tudo cara de armado, e ele faz um discurso ali, ele lê um texto ali, como se fosse tipo um vídeo do Estado Islâmico, da Al-Qaeda, aquele vídeo bem tosco gravado, grava um vídeo lendo um texto ali, um texto patético, mas é um vídeo armação mesmo, um vídeo, sabe-se lá qual é o intuito disso. E daí a Bia Kicis foi lá, divulgou esse vídeo no Twitter. O vídeo viralizou, muita gente compartilhou depois, vários outros deputados do PSL, vários outros políticos do PSL, vários outros bolsonaristas, olavistas, incluindo o próprio Olavo de Carvalho, que compartilharam esse vídeo. E em seguida, muito rapidamente, várias pessoas, incluindo bolsonaristas também, como o Nando Moura, vieram aqui falar, mas gente, isso aqui é mentira, isso aqui é claramente mentira. E daí a gente tem a melhor parte, que é a resposta do Olavo de Carvalho a isso. O Olavo de Carvalho, em resposta a esse vídeo fake, que ele ajudou também a divulgar, a propagar, e que na conta dele no Facebook, nesse momento, tinha tido 462 compartilhamentos. Então diz o seguinte, Olavo de Carvalho. Só lembrando que é o guru do bolsonarismo, né? O guru do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, é quem influencia ideologicamente esse governo. Ele diz o seguinte aqui. Pouco importa que em si o vídeo das Farc seja fake. O sentido do que ele expressa é verdade pura. As Farc são o inimigo principal do Bolsonaro e têm inumeráveis colaboradores no Brasil. Essa fala do Olavo de Carvalho aqui representa a ideia do Olavo de Carvalho sobre o mundo mesmo. Não é apenas sobre esse vídeo, não. É a ideia que o Olavo de Carvalho tem sobre a realidade. Para ele, pouco importa se aquilo que ele diz é verdade ou fake, se é real ou falso, não importa. O que importa é a mensagem subjacente. Quando ele vai, por exemplo, e diz que a Pepsi utiliza células de fetos abortados como adoçante dos refrigerantes, você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados, né, como adoçante nos refrigerantes. isso é fake, isso é claramente fake. A própria reportagem que ele utiliza como fonte para isso desmente essa notícia. Só que para o Olavo de Carvalho não importa se aquilo é verdadeiro ou falso. Não importa. Realmente é irrelevante. A realidade não importa. O que importa é a narrativa por trás disso. É você espalhar para as pessoas de que existe uma conspiração dentro da Pepsi, por exemplo, ou dentro das Farc, para dominação do Brasil e do mundo. O que importa, no fundo, é a teoria conspiratória. O que importa, no fundo, é essa noção de que existem inimigos imaginários ultrapoderosos que vão tomar conta do planeta e destruir os conservadores, destruir a moral, destruir os valores cristãos. Isso é o marxismo cultural, essa ideia de que tem inimigos infiltrados em todos os campos, em todas as instituições, em todas as escolas, em todos os locais. Onde você olhar, tem alguém infiltrado lá que é um agente perigoso para destruir os valores. No caso da Pepsi seria o abortismo, entre aspas, né, porque como eles chamam, e no caso da Farc seria o Foro de São Paulo, seria a esquerda latino-americana, o comunismo na América Latina. Então, de fato, para o Olavo de Carvalho, pouco importa se aquilo é real ou não. Aquilo serve para o propósito dele, para a mentira que ele quer propagar, para essa teoria conspiratória que ele quer defender e assim arrebanhar seguidores para a seita dele, a seita olavista dele, essa seita delirante que ele possui, que ele organiza há décadas, e assim, desse modo, manter o controle sobre os seus seguidores. Só que como a extrema-direita está nesse momento agora de conflito interno, de rixas internas, o Nando Moura já tinha se afastado do bolsonarismo há algum tempo, já estava criticando o Flávio Bolsonaro há meses, na verdade, e quando ele voltou das férias dele, as férias para o implante de cabelo, ele voltou atacado, ele voltou realmente assim determinado a destruir a direita. Quais são as motivações dele para isso? São obscuras.
De fato, a gente está tentando entender aqui o que está acontecendo, o que leva o Nando Moura, o Diego Rox e alguns outros ex-olavistas, ex-bolsonaristas a fazerem isso. Eu tenho minhas dúvidas se isso é autêntico ou não, realmente tenho minhas dúvidas. Mas vamos aceitar como se fosse autêntico, como se eles realmente estivessem brigando. Então o Nando se afastou do Bolsonaro e deu sinais também que se afastaria, pelo menos sutilmente, do olavismo, do Olavo de Carvalho. Até que nesse final de semana o Nando faz uma postagem atacando o Olavo de Carvalho, e isso foi na aba comunidade do canal dele. Ele pôs lá um print do Olavo de Carvalho tacando o Nando no Facebook, no qual o Olavo diz: o Nando Moura lobostizou de vez. E aqui ele se refere ao Lobão. O Nando Moura lobostizou de vez. Fazer chacota das advertências da Bia Kicis sobre as ameaças das Farc ao Bolsonaro é deformar totalmente o quadro da realidade, ludibriando o povão. Daí o Nando respondeu a isso, né? Gosto do Olavo, mas gosto mais da verdade. Bia Kicis apagou a postagem e veio me pedir desculpas em privado pelo WhatsApp. Quem não entendeu, assista ao vídeo hoje. E desse ponto em diante, o que você viu foi uma troca de farpas mútuas entre o Olavo de Carvalho e o Nando Moura, tanto no Facebook, quanto no Twitter, quanto em vídeo. Então ontem, o Olavo de Carvalho gravou um vídeo chamado Discussões Impossíveis para o YouTube, no qual ele ataca o Nando Moura, no qual ele ataca Joyce Hasselman, no qual ele ataca ex-aliados dele. Eu quero analisar alguns pontos que ele menciona nesse vídeo aqui, porque são importantes para você ver a desonestidade do Olavo de Carvalho e como ele é prepotente, como ele é arrogante, como ele acha que é alguma coisa que ele não é. Então vamos analisar alguns pontos aqui que são importantes. Primeira coisa que ele fala ali, ele fala assim que ele não pode se comparar ao Lobão, ele não pode se comparar a Nando Moura, que ele não pode se comparar a Joyce Hasselman, porque ele é um filósofo, né? Ou ele acha que é um filósofo, e ele diz ter elaborado um sistema filosófico, e quando ele opina sobre a realidade, quando ele opina sobre o mundo, ele parte desse sistema filosófico que ele elaborou. Enquanto que Nando Moura e outras pessoas, eles são só pessoas que opinam sobre o mundo sem nenhum tipo de corpo conceitual por trás disso. Então ele faz uma distinção entre opiniões e filosofia. Primeira coisa, o Olavo de Carvalho é uma piada, né? No mundo acadêmico, no mundo da filosofia, ele é um zero à esquerda, ninguém considera ele um filósofo. Talvez alguns poucos casos aqui que façam alguma concessão por causa da influência que ele obteve na política brasileira. Mas de fato ele é uma piada. Ele é considerado como um líder de seita, mesmo como um charlatão, como um Walter Mercado da filosofia. Então ele não é levado a sério por ninguém, só pelos alunos dele. Aí sim você tem pessoas que é até um pouco surpreendente, você vê pessoas minimamente racionais ou que parecem ser razoáveis seguindo as ideias do Olavo de Carvalho. O que ele quer passar pra gente, o que ele quer dar a entender para as pessoas é que quando ele fala sobre as células de feto abortado na Pepsi, isso faz parte do sistema filosófico dele. Quando ele vai lá e diz que o Adorno compôs as músicas dos Beatles, que isso faz parte de um corpo teórico dele muito sofisticado e complexo, que se nós não conhecemos isso, a gente não entende o que ele quer dizer. Então você é obrigado a qualquer besteira que o Olavo de Carvalho fale, e são muitas, são inúmeras, a qualquer besteira que ele falar, você é obrigado a remeter a uma vasta teoria que ele elaborou e que está presente não apenas nos livros dele, porque ele diz que os livros dele não são mais importantes, mas os cursos deles, as centenas e centenas de aulas que ele dá ao longo de muitos anos. Então, se você quiser compreender o Olavo de Carvalho, você é obrigado a saber tudo o que ele disse ao longo de mais de uma década. Isso é uma besteira completa. Isso é uma besteira completa porque qualquer grande pensador, se você for capaz de ler as obras principais deles, você vai ter um acesso ao que ele diz. Você vai ter um acesso ao pensamento dele. No caso do Olavo, não. No caso do Olavo, só ele entende o que ele diz. Nem os alunos dele entendem, de acordo com ele mesmo. Ele já disse que ele tem um monte de analfabeto funcional, um monte de idiota que o segue. Então é um sábio, tão sábio, que só ele entende o que ele diz. Isso é uma besteira completa, isso é um absurdo. E depois ele fala assim, opiniões soltas, aqui ele se refere a Nando Moura e afins, não são comparáveis a teorias científicas. Eu não entendi muito bem essa frase, porque o que o Olavo de Carvalho faz não é teoria científica. Ele não faz ciência. Então ele está comparando três coisas que não são semelhantes. Teorias filosóficas são uma coisa, teorias científicas são outras, e opiniões são outras coisas diferentes. São três coisas diferentes que nem sempre se comunicam. Ele põe tudo no mesmo balde e você vê como ele não sabe distinguir uma coisa da outra. Ele acha que ele é um cientista, ele acha que é um filósofo, ele acha que ele é um astrólogo, ele acha que ele é um cientista político. Realmente não sei o que ele é. E depois ele insiste nesse ponto. Ele fala que você tem que inserir a opinião específica dentro do quadro teórico geral. Só que isso aqui, se você for parar para pensar, isso vale para outros campos também. Quando o cientista político vai lá e emite uma opinião, ele está emitindo uma opinião dentro de um quadro geral de uma teoria dentro da ciência política. E o mesmo vale para um economista, para um sociólogo, para um psicólogo, para outras áreas de conhecimento. Então, se uma pessoa que não é da filosofia e vai lá e emite uma opinião sobre um assunto, possivelmente, se a pessoa for formada em alguma área, ela está emitindo opinião dentro de um corpo teórico, dentro daquele ambiente no qual ela trabalha. Se o economista vem aqui e fala alguma coisa, ele vai estar vinculado a algum tipo de teoria econômica que ele estudou, ou que ele elaborou também, em alguns casos específicos. Ou ele é keynesiano, ou ele é ortodoxo, ou ele é heterodoxo, ou ele é marxista, sei lá.
Então, uma pessoa para emitir uma opinião sobre um assunto, ela não precisa ser um filósofo, necessariamente. Ela pode emitir opinião dentro do campo de conhecimento dela. Dentro da psicologia, dentro da sociologia, dentro da história, dentro de várias outras áreas possíveis. Teologia. Ou seja, você não é obrigado a ser filósofo para emitir opinião sobre o mundo. Opiniões embasadas nesse sentido, né? Comentários sobre o mundo, análise sobre o mundo. Você pode estar inserido em outros ambientes teóricos. Depois vem a pior frase dele, talvez a frase mais estúpida que ele disse nesse vídeo, que ele disse que um filósofo é um sujeito que tem uma filosofia. Talvez seja essa definição do Olavo, mas ele está completamente equivocado. Porque, se você olhar a história da filosofia, você vê vários pensadores mesmo, que não têm um corpo teórico, não têm uma filosofia elaborada. Basta pensar nos céticos mesmo. Os céticos são filósofos que questionam a possibilidade de você criar uma teoria filosófica válida, verdadeira. O ceticismo, inclusive, é uma das correntes que permitiram que muitas correntes dogmáticas, nesse sentido de ter uma teoria elaborada, de ter uma visão que se propõe como verdadeira, permitiu que muitas teorias dessas se corrigissem ao longo do tempo. E outro grande pensador que não tem nenhuma teoria elaborada é o Sócrates, que é um dos pais da filosofia. Talvez um dos maiores filósofos da história da filosofia. Ele não tem nenhuma teoria. Se você lê os diálogos platônicos, no qual aparece o Sócrates, por exemplo, o que ele faz é um trabalho de indagação, de questionamento. Ele não chega a uma resposta no final. Ou seja, existem correntes filosóficas que se propõem como dogmáticas, no sentido de formar um campo de conhecimento fechado e que são usados para interpretar a realidade, e existem filosofias que não são dogmáticas, que são contra o dogmatismo, como é o ceticismo. Inclusive, nesse momento, eu estou lendo esse livro aqui do Sexto Empírico, no qual ele analisa o pensamento cético. O que é o ceticismo? E é uma corrente muito importante na filosofia. O ceticismo metodológico é aplicado na ciência, por exemplo. É o modo como o cientista se aproxima do mundo. Eu vou indagar, eu vou questionar, eu vou duvidar, e quando eu tiver evidências suficientes para poder comprovar a minha tese, a minha hipótese, aí a gente avança. Mas enquanto isso, estou na dúvida. Enquanto isso, me põe em posição de dúvida, de indagação, que é a postura essencial, inicial, pelo menos, do Descartes, de se pôr em dúvida em relação ao mundo. E depois você vai elaborando a partir disso. Mesmo na antiguidade clássica, né, quando você vê Platão, Aristóteles e outros pensadores daquela época, o filósofo não era alguém que tinha uma teoria elaborada, não era alguém que tinha uma filosofia montada, mas era alguém que se propunha, enquanto existência dela, a elaborar questões sobre o mundo, a indagar. Na definição de Platão, por exemplo, o filósofo é quem ama o conhecimento. É alguém que se põe na posição de investigador da realidade, e não quem elabora teorias, e não quem elabora filosofias. Ao dizer isso, ao dizer que o filósofo é um sujeito que tem uma filosofia, o que o Olavo faz é excluir uma boa parte importante do pensamento filosófico ocidental. É jogar no lixo uma parte que ele não quer assimilar nessa definição dele. E quando ele faz isso, nessa visão limitada dele do que é filosofia, do que é filósofo, o que ele está tentando fazer é se proteger. Porque ele quer dizer o seguinte: eu sou um pensador, eu sou um filósofo original, não acadêmico, e eu devo ser reconhecido como tal. Eu devo ser reconhecido como filósofo. E isso é uma reação a um pensamento que já é delimitado de que filosofia é feita na universidade, na academia. São dois pensamentos errados. Porque você tem filosofia que é fora da academia e você tem filósofos na academia. São dois modos diferentes de chegar à filosofia. O problema do Olavo de Carvalho não é apenas isso, não é apenas que ele não esteja na academia. O primeiro que a base do pensamento dele são teorias conspiratórias. São delírios, são sandices. Marxismo cultural, por exemplo. E depois que ele nem é tão original assim. O Olavo de Carvalho é um herdeiro do perennialismo, de pensadores como o Júlio Zévola, como o René Guénon, como pensadores místicos, esotéricos. Então o pensamento do Olavo de Carvalho não é tão original assim como ele acha que é, ou como ele quer passar que é, como ele quer fingir que é. O que não tem nada de errado a princípio. Não tem nada de errado, porque tem muitos filósofos que são discípulos de outros filósofos que seguem correntes filosóficas neoplatônicos, aristotélicos, tomistas. Tem várias correntes filosóficas que criam discípulos que são filósofos depois. Mas não é o caso do Olavo de Carvalho. O caso do Olavo de Carvalho é que ele é um líder de seita, esse é o problema. É alguém que utiliza uma pretensa erudição para enganar as pessoas. E depois ele fala, né, que ele não vai debater com ninguém dessa altura, como o Nando Moura, que é irrelevante, não é um pensador. Ele pede que tragam alguém do meu tamanho que eu discuto. E aqui ele se contradiz com outras falas anteriores dele, né, que ele já propôs que viessem 1000 teólogos para debater com ele, e depois veio o Iago Martins, debateu com ele, mostrou que ele estava errado, e daí ele vai lá e se encolhe. Ou, por exemplo, ele convocou os professores acadêmicos a debaterem com ele, a Débora Diniz se propôs a debater com ele, foi lá, desafiou o Olavo de Carvalho, e depois ele disse: o que eu vou debater com a Débora Diniz? O que eu vou falar com ela? Então ele é alguém que desafia as pessoas para o debate. Se não me engano, ele desafiou também o Pirula, e o Pirula aceitou o debate e ele fugiu também. Então ele propõe debate, ele desafia as pessoas, e quando as pessoas aceitam, ele foge. Então é claro que nesse caso ele não vai debater com ninguém da altura dele, porque ele é uma altura ínfima para quem trabalha de maneira séria com o pensamento e com rigor. É praticamente impossível que um grande filósofo atual
como Chomsky, por exemplo, se dignificasse de debater com o Olavo de Carvalho. Eu acho muito improvável que isso acontecesse. Então esse vídeo aqui, Discussões Impossíveis, é basicamente um ataque ao Nando Moura e a outros direitistas que se afastaram dele depois. Porque o Olavo está muito queimado aí na praça. Muita gente não quer mais se aproximar dele porque ele realmente conseguiu queimar muitas pontes com os militares, com outros direitistas. Ele tocou fogo no parquinho, essa foi a verdade. E depois o Nando foi lá e respondeu, né? Como o Nando foi ofendido nesse vídeo, o Nando foi lá e fez uma resposta, que é Olavo de Carvalho e Discussões Impossíveis. Ele vai lá e responde o Olavo de Carvalho, reverenciando ainda o Olavo, né? O professor Olavo, e o professor Olavo me ensinou tal coisa, me ensinou isso e tal. E daí ele fala assim que uma das coisas que o Olavo ensinou para ele é respeitar a realidade, é ser fiel aos fatos. O que é espantoso, vindo tanto do Olavo de Carvalho quanto do Nando Moura, que são duas pessoas que não respeitam a realidade nem os fatos. Só lembrando essa frase aqui do Olavo, né, que o importante não é o fake, se é fake ou não, o importante é a mensagem por trás disso. O Nando disse algo muito parecido quando ele propagou uma imagem falsa de um tigre magérrimo. Ele disse que era uma cena do zoológico da Venezuela e que os venezuelanos estavam comendo tigres. Estavam tanta fome que estavam comendo os animais do zoológico. E a foto não era da Venezuela, era de algum país asiático. E depois ele se justificou dizendo que não importa se é na Venezuela ou não, o que importa é a mensagem por trás disso. Então o Nando aprendeu muito bem a lição com o Olavo de Carvalho. Se teve uma coisa que o Nando aprendeu muito bem com o Olavo, foi dissimular, foi distorcer a realidade e passar uma mentira como se fosse verdade. Basta lembrar que o Nando Moura é aquele que disse que o Stalin ganhou 2 prêmios Nobel da Paz. Então é alguém que não tem muito compromisso com os fatos, nem com a realidade também, nem com a verdade. Mas nesse caso em particular ele bateu o pé, confrontou o Olavo de Carvalho de maneira um pouco acuada, um pouco tímida. E no final do vídeo dele, ele disse que retirou todos os livros do Olavo de Carvalho da livraria dele. Portanto, de agora em diante, você não pode comprar mais livro do guru, do líder de seita, na livraria do Nando Moura. Eles estão de mal agora. Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Mas essa briga agora entre o Nando e o Olavo, ela é simbólica também. Porque ela demonstra como agora esses grupos estão se fragmentando, o que é ótimo em vários sentidos, porque isso vai diluindo o impacto da extrema-direita no Brasil. O Olavo está queimado, o Nando está queimado, o PSL está queimado, o Bolsonaro está queimado, então tem um monte de gente ali que já queimou a imagem ao longo desses meses, e isso é positivo. Isso quer dizer que a gente conseguiu obter certos resultados ao longo desse tempo. O que me surpreende mesmo é que tanta gente, depois de tantas denúncias sobre o Olavo de Carvalho, sobre o passado dele, sobre aquilo que ele fez, sobre as besteiras que ele diz, ainda sigam esse senhor. Isso sim é impressionante. Isso é para demonstrar o poder que ele tem sobre a mente das pessoas que o seguem. Como ele consegue convencer as pessoas dos maiores delírios. Ele não é igual aquele louco que acha que é Napoleão Bonaparte. Ele é igual aqueles loucos que conseguem convencer os outros que ele é Napoleão Bonaparte. Isso que é surpreendente, isso que é inacreditável. Eu quero saber se vocês acompanharam essa briga no final de semana aí, envolvendo Bia Kicis, propagando fake news, Nando Moura, Olavo de Carvalho, vários olavistas. Tem um monte de vídeos agora falando sobre essa briga. O que vocês pensam sobre isso? Se isso fortalece agora o campo progressista? Se isso vai diluindo o impacto da extrema-direita, como eu disse? O que vocês acham? Deixa aqui no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio e se a gente vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!